Estamos mais uma vez aqui, alegres, felizes, em compartilhar com a Igreja de Cristo mais um devocional. E o tema de hoje é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Nós temos o texto de Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A gente vê uma palavra de conforto, de esperança. A gente vê a importância suprema do Divino Espírito Santo agindo na vida de cada um de nós. Nós precisamos permitir, abrir o coração e deixar Ele agir, gerenciar e conduzir as nossas vidas, sabe? Jesus, ele deixou o Espírito Santo para nós quando ele foi para a direita do Pai. Ele nos prometeu que deixaria o Divino Espírito Santo conosco. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito dessa passagem. E o Divino Espírito Santo, ele está conosco, instruindo, direcionando, capacitando, consolando, conduzindo as nossas vidas. A verdade é essa. A grande verdade é essa, sabe? E aí nós entendemos que nós recebemos logo o primeiro dom quando nós nos convertemos. O primeiro dom que nós nos convertemos é a presença do Espírito Santo em nós, o selo do Espírito Santo em nós. O primeiro dom é o dom da salvação, através do Divino Espírito Santo, sabe? Aí ele passa a habitar em nós e passa a ser o nosso sensor espiritual, para nos alertar das questões de tentação, quando nós estamos expostos às tentações, né? Ele nos alerta, ele mostra para a gente, ele dá uma sacolejada na gente, dizendo: olha, isso aí não pode, isso aqui pode, vai conduzindo, orientando, porque ele está sempre conosco, né? E aí Jesus, ele nos prometeu, lá em João 14:17, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não receber, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis. Nós o conhecemos, porque nós sentimos ele, né? Porque habita convosco e estará convosco, estará conosco. É assim, a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus. E a primeira ação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão é nos convencer do pecado, fazer com que a gente venha se arrepender, né? E regenerar a gente. Regenerar significa o quê? É reconstruir os nossos valores morais, né? Então ele faz essa regeneração, ou seja, ele reconstrói em cada um de nós os nossos valores morais, e aí nós passamos a mudar o nosso estilo de vida. Aquilo que nós fazíamos antes no pecado, achando que era algo normal, agora não, agora nós não achamos que é normal, porque ele nos alerta, ele é o nosso sensor espiritual, ele dá aquela sacudida e diz: opa, isso aí não pode. É assim que a gente faz, né? E aí, a gente, depois que aceita Jesus, quando a gente aceita Jesus, a gente tem essa convicção, como nós falamos agora em João 14:17, que ele passa a habitar em nós. Que é algo sublime, né, para nós, a gente pecador, humano, ter o Deus Espírito Santo habitando em nós. É abrir o coração para ele, deixar ele fazer tudo o que ele quiser na nossa vida. Por isso é que a gente tem que fazer a vontade de Deus na nossa vida, fazer a vontade do Espírito Santo nas nossas vidas, né? E a gente sabe que quando a gente faz a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus em nossas vidas, nós vamos gerar bons frutos. Por quê? Porque nós somos inundados com os frutos do Espírito, né? E a gente acaba ficando cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o que é ficar cheio do Espírito Santo de Deus? Ficar cheio do Espírito Santo de Deus é a gente ficar disciplinado, a gente cumprir as normas e regras que Deus estabelece, sabe? Os preceitos de Deus, né?
E a gente perseverar na fé, da soberania e do poder de Deus que Ele exerce sobre as nossas vidas. A gente ser totalmente, estar totalmente dependente de Deus, da ação de Deus nas nossas vidas, né? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, como eu falei agora, nós ficamos cheios do Espírito Santo, dos frutos do Espírito, né? Que a gente vê lá em Gálatas 5:22. O Gálatas 5:22 ele diz que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, tolerância, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, não é verdade? E aí a gente passa a experimentar essa ação do Espírito Santo de Deus em nós, a gente é acalentado, a gente fica assim, tomado pela paz de Jesus, né, através do seu Divino Espírito Santo. E assim, olha o que diz lá em Mateus 10:19-20. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou o que fazer. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. É o Espírito Santo que faz. Por isso que às vezes a gente fica surpreso quando nós passamos por algumas provações, algumas tentações, alguns desafios, e a gente se sente brando, a gente diz, puxa, eu não estou me conhecendo desse jeito. É a ação do Espírito Santo, me deixando mais manso, trabalhando em cima dessa questão dos frutos do Espírito, né? Lhe dando a paz de Jesus. É assim, sabe o que ele faz. Nós precisamos estar sempre alicerçados da palavra de Deus no nosso coração, sempre orando. Quando a gente ora, a gente está te amando, falando com Jesus, falando com Deus, falando com o Divino Espírito Santo. E ele está ali nos conduzindo, cuidando de nós. Olha só o que fala em João 16:7-8. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, Jesus falando, né? E eu, se eu for, ele foi, né? O conselheiro virá para vocês. Se ele não for, o conselheiro não vem. Ele indo, como ele foi, o conselheiro veio, certo? Mas eu, indo, como ele falou, eu o enviarei, como ele enviou. Quando ele vier, olha só, quando ele vier, que ele já está em nós, já está aqui, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha que beleza. E aí João 14:26, ele fala, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar de tudo que eu disse. Percebe? Então a gente vê muitas questões assim da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, meu irmão. A gente vê que primeiro ele habita em nós, né? Quando a gente se converte. Ele passa a ser o nosso sensor espiritual. Ele nos instrui, nos direciona, nos capacita, nos consola, nos convence do pecado. Ele nos regenera, né? Dá uma nova reconstrução nos valores morais de cada um de nós. Ele disciplina cada um de nós. Às vezes ele puxa a orelha da gente, sim, ele disciplina, é para o nosso bem. Ele fala por nós, como nós acabamos de falar. Ele gerencia as nossas dificuldades. Olha quantas coisas fantásticas o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Ele comanda as nossas ações, sabe? Ele gera paz no nosso coração. Ele gera uma harmonia inexplicável em cada um de nós, sabe? É algo assim maravilhoso. Então, meu irmão, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus esteja agindo nas nossas vidas, cuidando de cada um de nós, para que nós tenhamos essa paz de Jesus que Ele deu de presente para nós. Amém, glória a Deus. Eu agradeço ao Pai por este momento, quando o Senhor, Pai, dá esta palavra tão abençoada, tão cheia de esperança para nós, esse conforto, para que nós venhamos entender que temos o Divino Espírito Santo, o Deus Espírito Santo no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente. Que o Senhor venha abençoar cada filho teu, cada filha tua, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.